Salve pessoal, podcast do Bioma 7, aqui pode tudo contanto que seja você sempre. Galera, olhem que interessante, de base humilde, de família trabalhadora e de porta em porta nesta vasta Curitiba, eles vendiam um salgado que é peculiar somente do Brasil. Sim, a coxinha. O cara batalhou, se especializou, estudou e hoje é CEO da Virtuality, uma empresa que trabalha com e-commerce e soluções para o seu comércio digital. Eu recebo hoje o meu amigo Diego. Já vai falando o teu sobrenome, a tua história aí para nós, meu amigo. Primeiramente, Elton, muito obrigado do convite. Me chamo Diego Borba, como você disse, o CEO da agência Virtuality. Ela tem 12 anos de mercado. Mas, assim, sempre quando eu vou dar palestra, eu falo, o pessoal vê... Ele sempre verifica onde a pessoa está agora, mas nunca vê o passado, né? Com certeza. Não sabe o que a pessoa galgou, o que aconteceu até lá, né? Então, vou contar brevemente um pouquinho da história, tá? Aqui, e daí a gente vai seguindo. A Virtuality, ela nasceu de um sonho, né? Um sonho meu, que assim, veio lá de trás, assim, porque desde cedo, eu sempre vim de uma família muito humilde, né? Eu saí com minha mãe, eu comecei a trabalhar nunca tive pai, comecei a trabalhar com uns 12 anos de idade com a minha mãe vendendo coxinha. Você falou o salgado mais consumido no Brasil, que inclusive só tem aqui, né? Então comecei a vender não só coxinha, mas groselha também, capilé também, que era uma delícia. E hoje até é difícil de achar, que é aquela groselha vermelhinha. Lembro muito bem disso. Hoje o pessoal mais novo nem sabe o que é isso, mas a gente, na nossa época... Já sabia, acabei entregando até a minha idade, né? Então, assim, trabalhando, né? Eu sempre ajudando em casa, né? Ajudando a minha família, sempre fui eu, minha mãe. Depois veio mais um irmão meu, que a gente tem uma diferença de 5 anos, 5 anos mais novo. O pai é falecido, mas assim, a gente nunca teve uma figura paterna em casa. Então, quando minha mãe teve uma época que não pôde mais trabalhar, eu que tive que fazer tudo, né? Inclusive, eu queria seguir carreira militar, não pude porque era rimo de família. Certo. Então, daí comecei a me virar e trabalhar e vendendo coisa na rua. Daí, por que eu... Cara, é tão pesado levar esses negócios de coxinha no ombro, cara, essas garrafas de capelé. Tem uma coisa mais leve. Eu olhava os caras panfletando na rua. Vou panfletar, vamos panfletar agora. Daí comecei a panfletar pra oficina, pra não sei o quê. Eu panfletava de manhã, de tarde, estudava à noite, geralmente. E daí aconteceu uma coisa. Eu acho que nem tem mais. Acho que antigamente existia a escola de informática Databyte. Eu comecei a entregar panfletos para essa escola de informática. Ficava ali no portão, aqui em Curitiba. E daí eu comecei a olhar aquele pessoal mexendo em informática, mexendo no computador. Falei, mas que coisa, cara, que legal, será que é isso? Daí eu comecei a me interessar. Tanto que meu primeiro computador foi com 16 anos, que eu montei dos restos das peças que sobravam na escola pública que eu estudava. Olha só. Daí eu vendo, eu sempre fui autodidata. Eu olhando como que montava um computador, às vezes entre uma hora e outra que eu parava de panfletar e ficava assistindo a aula meio que de graça, assim, de hardware, e aprendia a montar computador. Eu pegava uma peça dali, que eu perguntava na escola se podia, porque estava em desuso, daí eu montei lá meu primeiro Pentium 233 MHz, que ninguém sabe mais o que é isso, mas era o top de linha na época, né? Daí ali fui me interessando, comecei a fazer curso, ganhei um curso dessa própria escola. Daí eu comecei a dar aula de informática com 16 para 17, né, numa escola de informática aqui em Curitiba. E daí foi indo, e fui me interessando, e fui trabalhando, né, ajudando em casa, sempre estudando à noite, sempre batalhando bastante. Legal. Continuava muitas vezes para ajudar no faturamento panfletando e também montando o computador e dando aula de informática. Enfim, me virava, né? Chegava bem tarde em casa. Daí trabalhei, entrei em meu primeiro emprego, depois como não estava suportando mais minha carga, estava me deixando muito estressado, de muito trabalho, apesar de tão jovem. Tem gente que fala que jovem não se estressa, mas se estressa, pessoal. Quando você tem uma carga de trabalho muito grande. E eu entrei no primeiro emprego nos Correios do Brasil.
Eu peguei um trabalho temporário de... Ninguém sabe o que é isso, mas OTT, Operador de Triagem e Transbordo. O cara que fica passando as cartinhas lá na máquina, direto. Certo. Daí de lá, saí de lá, me especializei, comecei a me especializar, comecei a fazer cursos, entrei para... Tem 3 faculdades. Fiz a primeira faculdade, né, passei no terceirão, entrei na Federal, fiz Ciência da Computação, daí, depois de Ciência da Computação, fiz Tecnologia em Redes de Computador, depois vi que não era minha praia e fui para o Marketing. Aí me achei. Aí você se achou. Aí me achei, daí vi que era a minha praia. Daí eu juntei Ciência da Computação, juntei o Marketing, me especializei também, daí fiz MBA em rede de comunicações. Tá. Rede de comunicações digitais. E daí nesse meio tempo, quando eu estava na faculdade, teve uma ideia de criar uma agência na faculdade. Tá. Né? Mas antes disso, nesse meio tempo eu estava trabalhando em grandes empresas já no Brasil. Né? Trabalhei em Nerd Store, trabalhei na Farmácia Nisei, trabalhei no Lomadi, trabalhei no antigo Buscapé em São Paulo. Então eu tinha já uma bagagem assim, sabe? Antes de montar a agência. Daí eu comecei sempre tive essa veia empreendedora e pensar assim, bom, eu já tenho um nível de conhecimento interessante, já tinha um cargo de gerência, né? E um fato engraçado, o que abriu minhas portas foi o meu segundo emprego foi como web designer numa empresa de produtos médicos, só que não tinha curso de web design. Eu falei que tinha, mas daí falei, se me contratarem, daí eu vou aprender. Daí, em uma semana, eu tive que aprender o que era ser web design, que era mexer, trabalhar com... Na época era front page, era Photoshop, que existe até hoje e tal. E fui indo, né? Então, assim, eu fui meio que na força, galgando o meu próprio espaço. Foi abrindo a picada ali com... Cara, na força, na cara e na coragem. Não tem outro jeito. Como que você tinha de conhecimento e principalmente... Porque, por exemplo, se eu for montar uma SWOT tua, eu só tô vendo força até agora. Legal. Né? Mas também por provavelmente soft skill tua, você foi criando várias oportunidades mercadológicas para você. Sim. Que eu tenho contato até hoje com todas as empresas que passei. Então, inclusive, assim, muitas são minhas clientes hoje. Que maravilha. Então, assim, desde o momento lá que você pega, tá machucando meu ombro carregar esse negócio. Eu vou ver algo que seja mais, abre aspas, leve, certo? Que me traga um retorno pelo menos parecido e que eu consiga aí pelo menos dar outros passos. Legal. Ao você pegar um folheto, certo? Eu vejo isso com um plugin muito bombástico na tua vida, cara. Você olhou assim, digital. Eu tô distribuindo e propagando aqui um conhecimento de uma escola de informática. Sim, eu lembro dessa escola. Certo? Ficou ali perto da igreja do Bagose, é isso? Isso, perfeitamente. Na parte de cima. Né? Perfeitamente. E daí, cara, me conta uma coisa. Hoje a gente está sentado aqui, porque eu observei teu trabalho na online. Você foi indicado de um grande amigo nosso. Um abraço pro André, inclusive. Ele vai estar assistindo isso depois. Certo? Abraço, André. Abraço, André. E eu quero saber como que você entrou pro e-commerce. Por que eu estou te perguntando isso, já me adiantando? Porque eu sei que você não faz plataforma, certo? Mas eu quero saber hoje, a tua empresa, como que ela chegou no processo de fazer toda essa configuração ou montar pelo menos um funil comercial para quem desenvolve plataformas e para quem quer usar plataformas. Sim, beleza. Manda bala lá. Vamos lá. Com aquela vivência que eu falei para vocês, que eu trabalhei em empresas de e-commerce, onde eu aprendi toda a parte de logística, a parte de marketing, a parte de vendas, como que funciona por dentro uma empresa de e-commerce, né? Desde você fazer o pedido lá na loja virtual, até ele passar para o pagamento, tudo, formas de pagamento. Fui ganhando esse conhecimento e pensei, bom, agora eu vou começar a dar consultoria. Certo. Né? Já tenho uma bagagem legal, tenho cases de empresas que eu trabalhei, onde fui gestor, né? Gestor de e-commerce. Ok. Daí comecei dando consultoria. Fui começando, dando consultoria para um, para outro, fui crescendo, devagarinho foi crescendo. E daí chegou um momento assim que não dava só a consultoria, como agora a pessoa já tinha plataforma, né? Nós temos 2 tipos de plataformas de e-commerce. Plataforma SaaS,
que são aquelas que são meio prontas no mercado. Né? Você compra plataformas prontas, tem aí Tray, Vetex, Lynx, tem vários tipos de plataforma. Mas cada uma para um tipo de perfil de público diferente, isso pouca gente sabe. Produto e serviço. Só a plataforma, estou falando só da tecnologia. Tá? Pense na plataforma como se fosse uma casa ou uma loja que você aluga. Ela está pelada por dentro, tem que pôr produto. Perfeito. Mas essa loja, ela já tem a cozinha, ela já tem várias conexões dentro dela para possibilitar que o cliente acesse a loja e possa ver os produtos. É basicamente isso. Um e-commerce nada... Tem muita gente que pensa, o e-commerce, vou montar um e-commerce e vou ficar rico. Não, não é bem assim, não. Ele é igual qualquer outra empresa. Ela tem um CNPJ, ela tem um planejamento, você tem que fazer análise SWOT, tem que fazer 5W2H, tem que fazer tudo que você possa imaginar. Né? Até no marketing digital a gente usa muito os 8Ps, que posso falar um pouquinho depois. Então, daí eu comecei a entrar em contato com essas plataformas para ser parceiro delas, para ser uma agência parceira, né? Eu como urgência, assim como muita gente começa. Eu fazia tudo. Só que quando você faz tudo, até para quem estiver escutando, né, for sozinho, estiver montando uma agência agora, você fica limitado a um nível X de faturamento. E esse nível X de faturamento, eu falei, nossa, eu estou me matando. Eu faço faturamento, eu faço estratégia, eu monto plataforma, eu cadastro produto. Eu trabalhava às vezes 20 horas por dia. Dormia 4, 5 horas, assim. Isso, né, eu começo a pegar na saúde. Então assim, não, agora vou ver a parte de gestão de processos, vou fazer curso de empreendedor, no Sebrae, alguma coisa assim. Fui fazendo e daí comecei a contratar pessoas, pegando um aqui, pessoas que estudavam comigo em faculdade, né? Inclusive tem vários alunos também hoje que trabalham comigo, né, que já estudaram comigo. Você é um cara que preserva contato de maneira analógica. Muito. Eu tenho contato com todos os professores tanto vou até falar aqui, o PET, Unibrasil, FATEC, da PUC, tenho contato com a maioria deles na área de marketing e eles me chamam para dar palestra nas faculdades. Que legal, cara. Né, isso é muito enriquecedor para mim, né? Se você for olhar lá atrás, onde que cheguei hoje. Você fazia isso instintivamente, esse contato, essa aproximação? Não, era muito natural. Eu chegava e ia conversando. Mas o que você faz? Então, conta um pouco de você, da tua história aí, professor, não sei o quê. E ia indo. Eu trago essa perguntinha, cara, porque as pessoas hoje não têm a real significância do que é um networking proativo. Então, mas eu fazia network, mas eu não sabia que nem a palavra network era network. Mas hoje você vê como fundamental. Fundamental. Se não fosse os contatos que eu tive no passado, até um pouco atrás e agora, eu acho que eu não estaria onde estou hoje. Não, e o interessante, né, a gente está falando de tecnologia, e-commerce e facilitadores aqui, mas o network ele tem muito daquela pegada analógica, né? Orgânica, né? Tem, mas assim, o e-commerce também precisa disso. Isso é um dos fundamentos que eu trago, um dos pilares da minha agência, que é humanizar ao máximo os processos de uma loja virtual que é fria. Você entra no computador, tá no celular, mas você não tem ali algo assim que motive você. Então tem vários artifícios e gatilhos mentais que a gente coloca nessas lojas virtuais para fazer com que o cliente entenda que ele precisa daquele produto. Certo. Né? A grande maioria, quando entra numa plataforma, o que a pessoa vê em primeiro lugar? Preço? Depende do que você quiser. Entendi. Né? Mas geralmente... Vê segurança em relação à compra? Isso, vê segurança, vê confiabilidade, vê se no rodapé tem selos de segurança, tem telefone, tem endereço. Né? Hoje está muito difundido essa questão de segurança. E a galera tem paciência para ler tudo aquilo? Geralmente não. Não. Não, mas é obrigatório ter. O e-commerce, assim como toda empresa, ele tem certos quesitos a seguir. Tem que ter endereço, tem que ter telefone. Sim. Né? Senão você já não... O CNPJ tem que estar aparecendo também, muitas vezes. Então isso tem que existir para ter credibilidade. Se você não é conhecido, se não é uma grande marca, se você não está na mídia, você tem que ter credibilidade e começar devagarinho, né? Então daí essa questão das plataformas que eu estava comentando, eu comecei a virar agência parceiras dessas plataformas, me foquei, foquei em uma plataforma, por exemplo, a plataforma Tray. Hoje nós somos uma agência diamante, a maior avaliação de agência do Brasil, que é a agência diamante, numa plataforma específica. Massa.
Então, daí isso fora outras plataformas que a gente tem. Então, qual que é o nosso trabalho? Resumindo, o empresário chega para mim, fala, Diego, eu tenho isso, eu quero isso, eu faço isso, enfim, ele dá um resumo do projeto dele. Tá. Sem SWOT, sem isso a gente vai ver depois. E daí eu vou analisar qual que é o melhor custo-benefício para ele. Porque tem muitas agências e profissionais que às vezes assim, eu trabalho só com isso e você vai ter só isso. Eu não. Eu vejo qual que é o melhor custo-benefício. Às vezes assim, o cliente não tem aquela maturidade digital. Às vezes é o primeiro e-commerce, daí você vai empurrar uma plataforma gigantesca, como se fosse uma Ferrari, e o cara tem um motorzinho de Fusca. Não dá. Então a gente começa desde o início, tanto da parte tecnológica quanto no marketing. A gente faz tudo isso para o cliente, entrega para ele, ó, você vai começar com essa plataforma, vai investir tanto, teu retorno daqui a alguns meses vai ser tanto, a média dele. Então a gente cria esse planejamento e entrega para ele. Entendi. E a Virtuality então consegue absorver esse mercado. Você tem quantos clientes hoje, mais ou menos? Que eu a gente está falando exatamente disso hoje. A gente já criou mais de 1.000 lojas virtuais. Tá. Está em 1.100 e alguma coisa. Tá. Clientes ativos são mais de 200. Tá. A gente vai chegar no dropshipping. Antes do dropshipping chegar, certo? Como ele está estampado aí. E das promessas que a gente sabe que algumas são boas, outras nem tanto, tem que analisar tudo. Uhum. Você então está lidando com essa gestão, certo? Da parte visual e logística do e-commerce há quantos anos com a Virtuality? Faz uns 5 anos. 5 com anos. Essa parte de gestão estratégica, né, que a gente faz. Mas há 12 anos que nós já criamos plataforma, né? Criamos toda a estrutura de e-commerce e integramos para o cliente. Pandemia te ajudou? Muito. Até fui entrevistado pela Band, se não me engano, falando sobre a pandemia, sabe como que foi esse boom. Porque o que aconteceu, Elton? Muita empresa que só vivia do físico e tinha projetos daqui 2 anos para montar uma loja virtual, tem que fazer em 1 semana. E foi uma loucura. Sim. Mas deu certo. Nós temos uma cliente que é uma franquia de colchões, que ela tinha 17 lojas, e a gente teve que criar 17 lojas virtuais integradas em 1 semana. Isso deu um boom assim, no digital, assim, aumentou muito essa questão, né, de o cliente comprar no e-commerce, e não só no e-commerce, mas a gente fala do phygital, né, juntar o físico com o digital, né, unir isso. Então você vê um produto no digital e acaba indo na loja física, ou compra na loja física, que é o omnichannel, que a gente chama, que é tudo integrado. Sim. O cliente não quer mais saber se está comprando do e-commerce, da loja, do WhatsApp, do chat. É tudo um lugar só e tem que ser tudo integrado. Então, se ele compra na loja virtual, isso já tem que sair do estoque da loja física. Mas se não tiver o produto na loja física, ele pode comprar na virtual, dentro da loja mesmo. Então, tudo isso tem que ser... deu um crescimento exponencial, né, para a parte de lojas virtuais, e-commerce, e a mentalidade do brasileiro também em relação às compras online. Por que você diz isso? Porque antigamente, se você analisar dados da Ebit, tem a Web Shoppers, que é um relatório semestral, que qualquer um pode ter acesso, só digitar no Google, e fala como que está o crescimento do e-commerce e do modo de consumo dos brasileiros. Mesmo com vários cenários econômicos no Brasil, o e-commerce, há mais de 10 anos, ele é o único que nunca teve queda. Ele só teve crescimento. Isso se deve a? A pandemia ajudou. Tá. Mas a difusão da internet, a difusão de smartphones principalmente. Tá. Hoje a maioria das compras são feitas via celular. Seria um mix de facilitadores com modo de comportamento. Exatamente. Tá. Hoje você tem aí um ranking de quais são os produtos mais vendidos no e-commerce hoje? Por exemplo, eletrônico, vem roupa, depois vem produto de laboratório... De cabeça eu não estou lembrando, mas geralmente, né, a última vez que eu olhei no último Web Shoppers, os eletrônicos estavam em segundo. E em terceiro estava itens de saúde. Engraçado, achava que eletrônico estava em primeiro lugar. Em primeiro lugar, se não me engano, estava moda. Tá. Moda, é? Moda. Olha só, cara. Vende muito, muito. E daí os itens de saúde, que né, por causa da pandemia, a última vez que eu entrei, estava em terceiro lugar. Depois veio móveis, decoração. Nossa, então, tem esses relatórios, eu sempre dou uma olhada neles para ter uma
uma noção assim do que está acontecendo, né? Mas é bem interessante. Então vamos lá, Virtuality. Eu quero montar uma empresa para vender produtos que eu importo ou que já tenho no Brasil. Ótimo. Eu achei a plataforma, já sei do valor, tá? Por que é importante eu ir até a Virtuality para dar um tchan no meu negócio? Inclusive, falando de dropshipping, né? Isso. Você quer falar de dropshipping? Manda bala. A gente lançou, é recente isso, o dropshipping nacional. É porque todo mundo fala qual que é a diferença do internacional. Você vai ter uma plataforma de e-commerce que vai interligar com um sistema tipo AliExpress, Shopee, Alibaba, e você vai puxar esses produtos do AliExpress para dentro da loja virtual e você vai vender e não vai se preocupar com a entrega, porque quem vai entregar é o fornecedor. Isso é um dropship, né? E agora, só que assim, o problema é tempo de entrega. Se ele vem da China, vai levar 60, 90 dias. Então isso tudo você tem que colocar no e-commerce. Vende. Só que às vezes a pessoa quer para ontem, né? E onde que se encaixa o dropshipping nacional? Né? Nós temos uma parceria com um aplicativo chamado Dropi. Depois eu vou deixar no vídeo que a gente vai estar falando alguns links de benefícios para ter acesso. Pode repetir? Dropi. Legal. De um grande amigo meu, um abraço pro Bruno Brito, que ele foi idealizador dessa ideia. Então a gente integra a plataforma de e-commerce ao Dropi, que é um dropshipping nacional, onde tem vários fornecedores do Brasil inteiro, de vários estados, e você escolhe que produtos que você quer vender. Tipo assim, se você está no Paraná e você tem uma fábrica de tênis de Maringá que está com os produtos disponíveis, você pode cadastrar esses produtos lá do fornecedor e daí você pode colocar na sua loja virtual e vender, e quem vai entregar é o terceiro, que é o fornecedor. Você só faz, o trabalho é fazer tráfego, é fazer marketing. Você não se preocupa com a logística. Entendi. Entendeu? E isso pode ser entrega em 5 dias, 6 dias, entendeu? Tá. Esse é o grande diferencial. Tá. Então o dropshipping, não estou te cortando, fazendo adendo, Diego, ele não é uma mágica. Ele precisa de consistência. Sim, com certeza. E certeza. precisa de estudo antes da consistência. E muito marketing digital. Tá. Porque arrisca escutar o que eu já escutei por aí, que é o seguinte. Arrisca de você investir em publicidade ou marketing e o teu investimento você não ter retorno porque você deu um tiro na piscina e não era lá para acertar o alvo. Sim. É mais ou menos isso. Sim, mais ou menos isso. Tá. Mas assim, você tem que entender. Você não pode escolher um produto que você não goste. Olha só. Você não pode vender um produto que você não tem afinidade nenhuma com ele. Tá, por exemplo, eu gosto de esporte. Então você me aconselharia... Raquete de tênis. Se você joga tênis... Garrafinha d'água. Aparelho de musculação. Próprio tênis, qualquer coisa. Tá. Que você gosta, que você entenda. Porque você também vai fazer o atendimento. Você vai ter que ter um tipo de prospecção. Se você tiver um ícone, um WhatsApp integrado com o teu e-commerce... o teu vendedor ou você mesmo o cliente vai ter dúvidas, então você vai ter que entender sobre aquele produto. E você só sabe vender uma coisa que você ame, que você gosta, que você tenha convívio com aquilo. Então é muito mais prático isso. E a gente entrega tudo isso para o cliente. Tá. A gente pergunta para ele: o que você gosta? O que você faz da tua vida? Eu jogo tênis. Então o que você acha de você vender raquetes customizadas, né, com as telas? Você pode ver os arames das telas, tal, as cores, pro teu consumidor final. Você tem uma academia. O que acha de você vender produtos tipo whey protein, vender produtos para academia, consumo, né, para quem faz musculação? Certo. Então isso tem que estar integrado com a tua, digamos, cultura. Com a tua familiarização. Com a tua familiarização. Tá. É como se fosse a cultura da empresa. Tá. Né? Todo mundo tem que falar a mesma língua, tem que gostar da mesma coisa. Perfeito, né? Falar isso, que, cara, é um norte muito importante. Sim. Né? E daí, por exemplo, o cliente sentou contigo, faz uma reunião online para você fazer essa conexão de dropshipping, leva quanto tempo para você botar em prática? Menos de uma semana. Menos de uma semana. Porque daí a gente vai conversar com ele, tem um briefing de preenchimento, vai preencher briefing, né? Tem todo aquele... nós temos uma metodologia, né? Eu quero vender cursos online. Também, certo? Dá para fazer. Eu já tenho cursos gravados, eu já tenho a minha plataforma, eu sento contigo lá, em uma semana você consegue me dar bons elementos. Uma estratégia. Uma estratégia. Te dou,
com um business plan, né? Que é um Sim. plano de mídia ali, bem certinho, de como, o que você tem que investir, quanto que está o custo por clique, né? No Google Ads, por exemplo, o Google Ads, eu falo Google Ads, mas para quem não sabe, é o Google pago, aquele que você digita no Google e aparece lá na primeira posição, anúncio. Então ali vai estar, alguém está comprando aquela palavra que você digitou para aparecer. Então a gente entrega até os valores para você ter uma média de clique e você sabendo o teu ticket médio, eu sei quanto que você tem que vender para bater tua meta. Ah, Diego, minha meta é bater 20 mil reais a venda. Então tem que ter tantos cliques, tantas vendas, vezes o teu ticket médio, vai estar lá, 200 vendas por mês. Então a gente vai trabalhar para chegar a 200 vendas. Tá, entendi. Fazendo uma conexão aqui do teu trabalho, e-commerce, dropshipping, o teu projeto do Sebrae, esse spoiler aí boa. que eu queria dar. Verdade. Conta pra nós aí, cara. Legal. Tô com uma parceria bem legal com o Sebrae, né? A gente tá lançando isso, primeira mão, o pessoal que tá aqui Eu acho o escutando aqui Sebrae vai fantástico, cara. Eu também. É o Amigos do Varejo. Olha só. É assim, a Virtuality não se estende só a e-commerce. Tá. Eu tenho um ecossistema. Eu adoro a palavra ecossistema, que, nossa, parece um bioma, né? É cheia, né, de funções, de interconexões. Então, essa solução Amigos do Comércio, que a gente vai estar fazendo em breve, vou estar até falando para você, a gente pode até marcar outro dia para conversar sobre isso, vai ser um evento físico, presencial, onde vai ter vários nichos de mercado, vai ter salão de beleza, vai ter padaria, vai ter restaurante, e eu vou entregar as soluções de como que eu posso colocar uma loja virtual no meu restaurante, ou no meu salão de beleza, ou na minha loja de ferragens, por exemplo, integrada à maquininha de cartão que o meu cliente físico paga, integrada ao meu PDV, meu ponto de vendas do caixa. Então, se o cliente está ali no restaurante, ou na loja de ferragens, sei lá, qualquer loja, minha loja de cosméticos, comprou um produto no PDV, ele automaticamente sai da loja virtual, ele automaticamente já sai do marketplace, se você tiver. Então é tudo integrado. Então a gente vai estar mostrando as possibilidades para quem não está no digital. Porque foi feito um estudo que grande maioria do comércio físico brasileiro ainda não sabe o poder do digital. Então a gente vai trazer essa... Dá para dizer que estão perdendo tempo? Oi? Com certeza. Certeza? Não perdendo tempo, mas deixando de ganhar a mais. Legal. Né? Então a gente vai trazer essas soluções, mostrar para quem não tem tanta familiaridade com o digital, para a pessoa poder ter mais sucesso. Seja qualquer serviço ou produto, ou tem cliente de repente que você fala, pô, esse não é meu perfil. Não, porque a gente já tem indústria, né? Ah, que legal. Nós temos indústrias, Zael, Que legal. Zael, nosso cliente, posso falar daqui do Zael, que são grandes parceiros nossos. E dentro das tuas estratégias, tem uma perguntinha que me deu um clique aqui. Mandei. Aonde que a IA, a inteligência artificial, pode estar ajudando nessa atmosfera? Boa. Ou nesse ecossistema? Legal. Tu não tá falando de chat GPT, Porra, pra OpenAI, caramba. Nossa, então, eu tô usando muito chat. Val-E. Nossa, eu tô usando bastante chat GPT dentro da minha própria agência. Certo. É... Tem que saber usar, cara. Cara, é tão intuitivo que não precisa saber usar, você sai usando. Mas, A minha filha de 6 anos estava mexendo esses dias, fazendo pergunta pro chat GPT e ele tava respondendo lá. mas para a vida produtiva, por numa aspas gigante, o que sai estratificado ali? Para estudo. Não. Então, você tem que ter um pouco de consciência e sapiência daquilo que você está perguntando. Ah, mas aí esse é o ponto então. Né? Porque senão, assim, muita coisa é super interessante, é legal, te dá insights. Não vou dizer assim que você vai digitar no chat GPT 10 dicas de como aumentar as vendas na loja virtual, ele vai te dar certinho as 10 dicas e você vai seguir 100% do que está ali. Tá. Não é muito bem assim. Mas já apareceu, você já vai ter insights. Já vai ter insights. Opa, isso aqui eu posso pegar aqui, sim, isso aqui eu faço aqui, entendeu? Então, é porque muitos falam o seguinte, né, cara? Já não é de hoje. Como que a inteligência artificial vai mudar a profissão? Ou o ambiente profissional, ou as profissões. Certo? Eu acho que essa vertente que você falou deve ser um dos, se não for o principal pilar. Que é saber utilizar. Exatamente. Né? Porque não é que a gente vai andando ali na rua, daqui a pouco vai passar um robô pela gente e falar, opa, me dá licença que eu vou pegar o ônibus porque eu tô com um cartão aqui antes. Não. Né? Então vamos dar uma freada. Dizem estudos, até vi uma palestra da OpenAI falando que em 7 anos vai ter esse nível de consciência. 2030? Por aí. Não, por aí. Tá. Vai ter esse nível de consciência.
de chegar a níveis de interações e emoções humanas. Se você der uns tapas no robô, então. Cara, tomara que não, né? Porque daí a gente vai apanhar, porque o cara, ele é de ferro, né? Ele é de ferro. Então, mas voltando à inteligência artificial para e-commerce, você pode utilizar muito bem ela. Vou dar exemplos bem práticos aqui que todo mundo pode estar utilizando, né? Para retenção, fidelização. Nós trabalhamos 3 pilares dentro do e-commerce, que é a conversão, certo, a retenção e a recuperação. certo. Importantíssimos. Quem não faz isso no e-commerce nunca vai ter sucesso na vida. Pode repetir? A conversão na loja virtual. Conversão de loja virtual. A conversão do produto, da venda lá dentro. Tá. Uma conversão é uma venda feita. Tá. A retenção, você deixar esse cliente cada vez mais tempo lá dentro, Ou seja, consumindo. entregar experiência para ele. Exatamente. Eu vou explicar uma experiência bem legal. Bacana. Que é a retenção. E depois a recuperação desse cara, caso ele não esteja mais lá, ou ele vá para o concorrente, ou ele saia do site. Tá? Vamos falar da conversão. Eu entro num site, tá? E esse site, ele possui uma inteligência artificial que ele me entrega vitrines de produtos customizados de acordo com o meu comportamento. Então, assim, se eu tô vendo um site que tem de roupas, por exemplo, ou tênis e tal, eu tenho o costume de ver, eu calço 41, por que na loja virtual vai aparecer um tênis de 36 ou 27, enfim, um número que não é o meu? Então, essa loja virtual, de acordo com a tua navegação dentro do site, de outros sites, ele vai entender o teu comportamento e vai entregar uma vitrine para você. O que é a vitrine? É um carrossel de produtos de acordo com o que você gosta. Para mim vai ser eu vou entrar no mesmo site e para mim vai ter uma outra vitrine de produtos com o meu gosto. Para ele também, ele vai entrar no site e vai ter uma outra vitrine com produtos diferenciados, mas tudo de acordo com o que eu gosto. E a inteligência artificial faz isso. Tá? Isso é a conversão. Quanto mais facilitada a entrega de produtos do meu gosto, mais eu posso consumir. Então mais eu vou ter que converter. Certo. Tá? Retenção. Se o seu e-commerce trabalha com inteligência artificial e o cliente ele quer sair do site, sabe? O fato de você passar o mouse ou você sair pelo celular, assim, sabe, mudar de aba, eu posso fazer com que apareça um pop-up de retenção com um desconto. Opa, não vai embora. Esses produtos que você viu, agora estou te oferecendo frete grátis ou 5% de desconto. E ainda posso colocar um contador regressivo, que é um gatilho mental de urgência, que se em 60 segundos ele não comprar aquele produto, ele perde o desconto e não tem nunca mais. Isso é retenção que você pode trabalhar com gatilhos mentais de escassez e urgência. Então, galera, vamos prestar atenção nessa parte. Nossos seguidores. Porque tem um monte de estratégia aí, de coisas, inclusive com dinâmica de transparência, compliance, legalidade, dentro dessas coisas que as pessoas desconhecem. Com certeza. Então, pô, o cara lá tá com 120 mil que ele guardou. Pô, dá para aplicar isso de uma maneira muito mais estratégica, que às vezes não precisa dos 120 mil. Né? Porque, com certeza, a partir do momento que se faz análise do cliente, se fala, cara, eu acho que para você... Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu quero montar uma estratégia, vamos por nível 1, 2 e 3. 3 a mais forte. Você vai olhar para mim e falar, Elton, eu acho que a 3 não é o teu momento. Você faria isso? Sim, claro. Fácil. Tá tranquilo. Porque, claro, você vai me querer como cliente da Virtuality por um longo tempo, né? Claro. É isso aí, cara. Não, mas a ideia é essa. Eu tenho clientes que estão comigo há 6 anos. Tá. Mais parceria que isso é impossível, né? E eu fico muito feliz com isso. Inclusive tem depoimentos deles aí em vários lugares aí. Isso só para fechar aquela anterior lá, da inteligência artificial, que faltou a recuperação. Se o cliente ele foi até o e-commerce, ele colocou o produto no carrinho, mas não comprou, mesmo se ele sem se cadastrar na loja virtual, eu consigo disparar um e-mail ou um WhatsApp para chegar nele e falar, ops, aconteceu algo de errado aqui, você esqueceu um produto. Você pode mandar 3 interações de recuperação. A primeira é para lembrar ele 5 minutos depois que você saiu do site. E depois pode mandar uma outra, 1 hora depois, com algum tipo de desconto, para recuperar ele.
E quem faz isso recupera até 30% de carrinho abandonado. Para quem tem e-commerce, carrinho abandonado às vezes representa tipo 40% do faturamento de uma loja virtual. E se você recupera 30% disso, é mais, se você fatura 100 mil, é mais 30 mil na tua caixa. Tá. Investindo o mínimo possível. Só falando, e a Virtuality faz tudo isso, tá? A gente cria essas estratégias de inteligência artificial, coloca no e-commerce, implementa. E para quem está assistindo o Bioma aqui, ou está escutando, vai ter benefícios para quem quiser essas ferramentas que eu vou deixar disponível depois, tá, Elton? Tá, não, depois a gente vê como é que faz. Não, tudo bem. O pessoal entra contigo, pode fazer uma vídeo, pode fazer ligação por celular, pode ir presencialmente, pode ir lá no encontro do Sebrae que você vai promover. Você está abrindo a oportunidade mercadológica aí para facilitar quem queira. Sim. Isso é muito importante, a ideia né? é ajudar, né? Assim, eu acho que eu como empresário, eu participo de vários grupos de negócios, de empreendedores. A ideia não é você só pensar... no teu. Exatamente, no teu. Eu acho que assim, quanto mais você ajuda, mais você proporciona conhecimento, mais você deixa isso acessível às pessoas, às vezes, que não têm tanta ciência disso, mais você vai ganhar com isso. Claro. Ajudando essas pessoas, ajudando elas a atingirem seus sonhos, a atingirem seus resultados. Né? Tem um empresário que chega para mim, Diego, cara, minha empresa está quebrando. Eu tenho uma loja física, eu tenho 3 lojas físicas aqui e eu não sei o que eu faço. Teve um deles que eu falei, cara, pega todo o teu estoque. Você tem 2 opções. Ou você vende tudo e vai fazer outra coisa da tua vida. Ou você pega tudo isso, joga no marketplace. Eu vou ver qual marketplace que é mais adequado a você, porque cada marketplace tem uma porcentagem de consumo. Eles cobram uma porcentagem para você vender lá. Dado importantíssimo. Exatamente. Tá. E não é exatamente, por exemplo, assim... Vamos supor, Mercado Livre tem em torno de 16%, 17% que ele cobra. Então, de R$100 é R$17 que eles cobram. E os caras crescendo demais. Cara. Sim, o Mercado Livre hoje é o maior e-commerce do Brasil. Ele é um e-commerce, né? Só que marketplace. Sim. Só que daí você tem que pagar também uma parte da logística, né? Não é por conta deles. Então, no final das contas, dá 25%. E muita gente não sabe disso, começa a vender, queima dinheiro, queima valor de produto. Então, assim, pode fazer marketplace? Pode. Até para esse cliente que eu estava falando, ele pegou, pôs no marketplace, expliquei para ele, cara, tem estratégias para você crescer no marketplace. E você tem que criar um produto estrela. Pega o produto que tem um ticket bem pequeno, não põe margem nenhuma. Vamos fazer com que ele venda no Mercado Livre, em qualquer marketplace, para você ganhar ranqueamento e posições, e daí você mostra os teus outros produtos, aumenta o ticket médio deles, para você ter visibilidade e aumentar teu ticket médio no final. Mais rápido e mais inteligente. Eu acabei de dar um segredo, que nem era para ter falado. Eu falo isso só para os meus clientes de mentoria, na verdade. Pegando o gancho, tem uma rede social que você gosta mais para o teu serviço, ou a resposta é depende? Cara, depende. Depende. Né? Pra minha agência, a gente trabalha muito com Reels, com Stories, né? Com TikTok também. O TikTok tá interessante pra caramba, né, cara? Tá interessante. E agora abriu o TikTok, o Ads também, né? Que você pode pagar anúncio lá dentro. Não, é interessante que a gente tem uma leitura de TikTok, assim, quando... A gente vai conversar com a galera, mas TikTok é só dancinha, não é? Não. Tem curso, a gente faz curso no TikTok. Sim. Vende curso, faz um monte de coisa lá dentro. Tem cliente meu que só trabalha com Pinterest. Entendi. É um e-commerce de decoração, trabalha só com Pinterest. Pinterest integrado ao e-commerce. Daí a pessoa vai pesquisar estátua de porcelana. Aparece no Pinterest com uma chavinha, um linkzinho lá pro e-commerce da pessoa que está vendendo, e ele vai lá e compra no e-commerce. Bacana. Então por isso que eu falo bastante, tá? Não, porque minha cabeça é assim, toda hora eu tô pensando. Eu já reservei um segundo podcast pra E minha cabeça tá toda hora pensando em estratégia, vendo o que dá pra fazer. Cara, todo dia eu estudo alguma coisa, todo dia eu vejo vídeo, todo dia eu vejo o que tá acontecendo no Brasil e no exterior, e trago muita coisa de fora pra cá. Porque se eu ficar só muito nessa bolha aqui, daqui de dentro, a gente não consegue expandir. Então, o meu trabalho é exatamente esse. Entendi. Cara, a gente fez um compilado, uma apresentação bem sucinta, porém a gente conseguiu se aprofundar no que é a Virtuality, no teu serviço, certo? Eu vou deixar o convite para as pessoas te seguirem, deixarem mensagens aqui, a gente vai trocar essa figurinha em news públicos, porque isso é networking, falando de novo, né? Sim. E, cara, eu queria que você deixasse aí para os minutos finais um recado da tua empresa
ou da tua visão de Diego, ou que reúna todo esse ecossistema aí para todo mundo. A palavra é tua, cara. Então, Elton, uma coisa que assim, sempre que eu dou palestra, dependendo da palestra, eu deixo essa frase no final. Não adianta você ter os mesmos resultados se você sempre faz as mesmas coisas. Isso foi Einstein que disse. Então você tem que ter resultados diferentes, você tem que criar possibilidades diferentes. Você nunca vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então se você está estagnado, se você não sabe o que você quer fazer da tua loja, se você não sabe o que você quer fazer, cara, eu tenho meu contato aqui, fala comigo, né? Eu tenho uma equipe, né? Hoje nós somos em 25 colaboradores. Eu tenho uma equipe comercial que pode dar todo esse suporte. E eu só digo assim, não se acomode. Empresário, empreendedor, quem quer começar um negócio, não pode se acomodar de maneira nenhuma. Se você se acomodar, tá fadado ao fracasso. Deixamos a zona de conforto para o sofá e o nosso Netflix. filme de predileção. Isso aí. É isso aí. Diego, o teu site é .virtuality.com.br. certo? Tá. A tua rede social é? Meu Instagram é Diego Borba Marketing. Diego Borba Marketing. Isso. Eu tenho o Diego Borba Marketing, Certo. que tem vários vídeos, várias consultorias, eu dou até mentorias ali dentro, dicas de como você pode se posicionar no mercado digital. E tem a Virtuality também no Instagram, Tá. que é o agência.virtuality. Tá bom. Tá? Pode me seguir lá, mandar direct, tirar dúvida. Estou disponível para ajudar quem quiser. Beleza. Eu vou deixar aqui os créditos depois dos teus contatos, nas legendas, Aham. certo? Mas, de qualquer maneira, o Bioma 7 e toda a equipe, cara, agradece o teu momento, a tua hora, homem, para estar aqui, porque eu sei que o tempo é corrido, mas eu sei que você veio aqui por carinho e Sim. apreço por confraria. Tá certo? Exatamente. Muito Cara, obrigado. um abraço, cara, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Elton. Tamo Valeu. junto. Valeu. Podcast do Bioma 7, mais um showzaço para vocês. Diego Borba e a agência Virtuality. E-commerce, fala com esse cara aqui. Um abraço, até a próxima. Aqui pode tudo, contanto que seja você sempre. Valeu.